Pessoal, e aí? Só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Gandra, da disciplina de Matemática do EJA Fase 2. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Queridos, o último conteúdo que nós vimos foi sobre determinantes, na onde aprendemos a calcular os determinantes de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Nossa próxima aula agora é entender um pouquinho sobre o cofator algébrico. Para entender o cofator algébrico, vamos direto para a prática, tá? Nós podemos calcular o cofator algébrico de várias matrizes diferentes. Dei dois exemplos aqui. A primeira informação é, toda vez que for calcular o cofator algébrico, ele é como se fosse o determinante, só que de uma linha e de uma coluna em específico. Por exemplo, se eu quero calcular o cofator algébrico dessa matriz, eu tenho que informar para você qual é a linha e qual é a coluna. Vamos supor que eu queira calcular o cofator algébrico A11. Nossa, professor, como assim A11? O A representa que é um cofator algébrico que estamos calculando. O 1 primeiro representa a linha que nós estamos falando. O outro 1 representa a coluna. Então, nesse cofator algébrico A11, significa o seguinte: você vai pegar a sua matriz e cortar o que foi pedido no cofator. Por exemplo, eu vou cortar a linha número 1, linhas são as horizontais, então eu tenho linha 1, linha 2, eu corto a linha 1. Depois eu vou cortar a coluna 1, coluna é vertical, eu tenho coluna 1, coluna 2. O que sobrou? Sobrou o número 1. Então, qual seria o determinante de 1? O determinante de 1 é como se fosse um determinante de primeira ordem, que eu tenho apenas um número. O determinante de 1 ficaria 1 mesmo. Entretanto, para calcularmos o cofator algébrico, nós temos o seguinte. Para calcular o cofator algébrico, nós precisamos usar uma regrinha, que é uma fórmula, que depende do número de linhas e colunas, né? Para ficar mais fácil, nós podemos usar a seguinte regra. Nós temos aqui que o determinante da linha 1 da coluna 1 vale 1. O cofator algébrico, nós podemos fazer o seguinte, ó. Vou criar uma regrinha bem simples. Soma o número da linha e da coluna. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. Toda vez que o resultado da soma da linha e da coluna der um número par, o seu cofator vai ter o mesmo valor e sinal do seu determinante. Então, esse cofator seria o cofator 1. Outro exemplo. Vamos supor que agora, ao invés de querer o cofator A11, eu queira calcular o cofator A12. Para calcular o cofator A12, eu vou ter que voltar lá na minha matriz e cortar. Primeiro é a linha, depois a coluna. Então a linha 1 já está cortada. Agora eu vou cortar a coluna 2. Ao cortar a coluna 2, vai sobrar apenas esse número 2 que estava aqui embaixo. Nesse caso, para a gente calcular agora o cofator algébrico, primeiro eu vou calcular o determinante. O determinante 1, 2 vai dar apenas 2. Então agora na hora de calcular o cofator, usa aquela regra que eu passei para vocês. Soma a linha com a coluna. Ó. 1 mais 2 dá 3. 3 é ímpar. Como 3 é ímpar, eu inverto o sinal no cofator. Então a resposta, ao invés de dar 2, ela vai dar menos 2. Toda vez que a soma da linha e da coluna for ímpar, a gente inverte o sinal. Exemplo, se aqui fosse negativo, ficaria positivo. Como aqui é positivo, ficou negativo. E quando é par, ou seja, 2, por exemplo, a gente mantém o sinal. Se aqui é positivo, continua positivo. E assim por diante. Professor, e se fosse uma matriz maior? Mesma regra, tá? Se eu tivesse aqui uma matriz maior, 3 por 3. Para a matriz maior, sempre que eu pedir o cofator, eu preciso dar qual é a linha e a coluna. Então vamos supor
que nós queremos calcular o cofator A13. A13. Só que para essa matriz aqui, o primeiro passo é calcular o determinante 13. Como eu calculo o determinante 13? Corta a linha número 1 com a coluna número 3. Primeiro a linha, segunda coluna. Então, corto a coluna número 3. Sobrou esses 4 números do meio. Retiro eles e agora eu tenho que calcular o determinante. Por que no outro eu não precisei? Porque na hora que eu fiz o corte, sobrou apenas um número. Esse um número era o próprio determinante. Agora, como sobraram 4 números, eu tenho que aplicar aquela regra da aula passada, do determinante de segunda ordem, aonde nós precisamos multiplicar as duas diagonais. Multiplicando aqui a primeira diagonal, da esquerda para a direita, eu uso o sinal positivo. Então, o determinante de 3 vai ficar 1 vezes 7, 7. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Agora, a segunda diagonal da direita para a esquerda, usando um sinal negativo. 2 vezes 3, 6. Mais com mais, mais. Com menos, menos. Então, vai dar 7 menos 6. O resultado determinante de 3 vai dar 1. Aí, no final, para o determinante virar o cofator, usa aquela regra do ímpar ou par. Soma a linha e a coluna. Então, eu vou somar 1 mais 3 vai dar 4. 4 é um número par. Toda vez que o número der par, eu mantenho o sinal. Então, o cofator A13 vai ser o próprio determinante 13, que é 1. E assim, nós finalizamos a nossa aula. Gostaria de avisá-los para fazer as atividades lá na plataforma, mandar um abração. E foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero.